Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para uma transmissão e levar a palavra de Deus através desse meio de comunicação que Deus nos tem permitido utilizá-lo, no momento que nós estamos vivendo essa pandemia. É um período difícil para nós, porque a Semana Santa sempre é uma semana de atividades na igreja. Ao longo de todos os anos que nós existimos, tem sido uma programação muito forte, né? A gente faz vários dias de programações, peças de teatro, né? Muita gente assistindo, gente da igreja, gente de fora. Já é o segundo ano que nós somos privados de ter essa programação, mas estamos aqui para fazer aquilo que Deus nos permite fazer no momento. E o que podemos fazer é transmitir a sua palavra. Hoje, fazer uma reflexão, um texto que é o texto do momento, ligado à prisão de Jesus, a sua crucificação, sua morte, sua ressurreição, que é o que nós abordamos nesse período da Semana Santa. Também quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, que apesar de tudo que tem acontecido, Deus tem preservado a vida da igreja, né? Nós temos nos mantido saudáveis e sofrendo, né, por as restrições, também por algumas perdas de amigos ou parentes, algumas pessoas enfermas, mas tudo Deus tem a sua proteção sobre nós, sobre a sua igreja, e nós somos graças ao Senhor por isso. Então, mais do que nunca, é importante a gente falar da sua palavra, compartilhar a sua palavra e não deixar morrer esse momento que, apesar da pandemia, não deve ser deixado de comemorar ou ser esquecido, que é a Semana Santa, que é o tempo que lembra aquilo que para nós é o mais importante na nossa vida, que é a morte e a ressurreição de Cristo, a sua vinda ao mundo, né, para dar a sua vida por nós. A razão de hoje nós estamos aqui como cristãos, conscientes da nossa salvação, a esperança da nossa vida eterna, tudo se deve a esses dias vividos há 2000 anos atrás, quando Jesus veio aqui esse mundo e passou por aqueles dias tão difíceis, tão cruéis para com ele, mas que resultou não só na sua morte, mas na sua ressurreição e a salvação de todos aqueles que creem. Então, nós queremos agradecer a Deus por isso. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela salvação em Cristo Jesus e pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos na tua presença e podemos também, ó Pai, expressar nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, a começar pela salvação em Cristo Jesus, por esse privilégio que nós temos, ó Deus, de entrarmos em tua presença e podermos sentir que o Senhor está conosco, sentir a tua proteção em nossas vidas, nesses dias de tantas dificuldades, de tantas enfermidades, tantas dores, tantos sofrimentos. O Senhor pediu não só o Consolador, aquele que nos consola, nos conforta em momentos de dores, dificuldades, mas o nosso protetor, nosso ajudador no nosso dia a dia. Obrigado por esse momento, abençoa a tua igreja, abençoa a todos que podem estar ouvindo a tua palavra. Deus, que o Senhor conforte os corações, o Senhor fortaleça, e o Senhor ilumine a vida de cada um. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Vamos ler um texto. Esse texto está em Mateus, capítulo 26, né? O título da nossa mensagem, ou meditação, é o cálice amargo. O cálice amargo. Todo o texto do capítulo 26 é importante ser lido, mas a gente vai ler especialmente os versículos 26 a 46. Diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou,
De novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. O capítulo 26 traz toda a trajetória, né, a partir do momento que Jesus reúne ali pela última vez seus discípulos para a ceia, né, para a Páscoa, início da primeira ceia, e daí em diante vai abordando os detalhes finais da sua vida, aquilo que ele se propôs a vir, que foi sacrificar, dar a sua vida por nós. São relatos difíceis de você ler e não se emocionar, não só pela sua dor, o seu sofrimento, não é? Mas a razão disso tudo, né? Que foi realmente os nossos pecados, pela nossa vida hoje em Cristo, nós tivemos que ter a morte do Filho de Deus naqueles dias, a sua dor e o seu sofrimento. No versículo 17, falando sobre a ceia, né? Diz que no meio da festa dos pães asmos, quando se fermenta, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queremos que preparemos a Páscoa, a festa da Páscoa, né? Então, ali estava se aproximando a hora. Muitas vezes, quando alguns fatos aconteciam, eu dizia: ainda não chegou a minha hora, né? E ele se referia, então, à hora final, que era o seu sacrifício, né? O ápice do seu ministério, que era a sua morte, a sua entrega por nós. Agora, aqueles dias estavam chegando, aquele dia estava chegando. E aí a ceia, aconteceu aquele momento em que ele reuniu os seus discípulos, né? Foi no momento que não havia festividades dos judeus, que era tanto a festa dos pães asmos como a Páscoa, que aconteceu de uma forma simultânea. E ali ele reuniu um local específico, o lugar que Deus destinou para ele. Ali disse quem era a pessoa com quem eles falaram para reservar aquele lugar. O fato de Deus tinha alguém ali naquele local que tinha um espaço próprio para que ali se reunisse Jesus e seus discípulos, para aquele momento que ficou registrado na história como algo tão importante. A festa dos pães asmos lembrava o tempo que os judeus saíram do Egito, na sua libertação ali por Moisés. Deus usou Moisés para isso, e eles não saíram muito rápido, não houve tempo deles preparar os pães com o fermento, e eles foram com os pães sem fermento, né? Chamados de pães asmos. E aí eles passaram a realizar essa festa, e durante esse período eles não colocavam o fermento, não existia naqueles dias ali em Israel, porque era a festa dos pães asmos. E aí Jesus realizou aquele momento, conforme a sua instrução, foi conseguido aquele espaço, eles foram para lá. A Páscoa também é uma festa muito importante para os judeus e também para nós, para o seu significado, né? Porque na Páscoa os judeus já lembravam aquele momento final, quando Deus tirou Israel do Egito, quando foi preciso mandar aquelas pragas, e aquela última praga da morte dos primogênitos, quando foi instruído aos judeus para celebrar aquele momento, né? Matarem um cordeiro, comer aí a sua casa, e talvez com mais algum vizinho, para que não sobrasse nada, no máximo, no mínimo 10 pessoas ali reunidas. E assim eles faziam anualmente para celebrar e lembrar aquele momento da libertação, do momento em que a morte não atingiu aqueles lares, aqueles primogênitos, aqueles que foram ali consagrados a Deus. E tudo isso aponta para o sacrifício de Cristo, né? Aquele que viria para morrer por nós, aquele que viria para permitir que a morte não viesse para aqueles que nele também crescem, né? Naquele dia também, naquela noite, houve a revelação do traidor, né? Que foi Judas. Naquele diálogo com Jesus, naquele momento da ceia, ele foi ali identificado, né? Houve um certo reboliço para saber quem era, né? Porque a conversa estava mais perto entre Jesus e Judas, mas o fato é que Judas foi ali identificado como traidor de Jesus. E, finalmente, naquele mesmo momento ali, foi dito que Pedro haveria de negar Jesus, né? Muitos o deixariam e até o negariam, porque disse que não faria isso de forma alguma, mas Jesus disse que ele faria antes que o galo cantasse 3 vezes, né?
E aí, então, aconteceu esse fato agora que a gente leu do Getsemane, que é o nosso ponto, que a gente leu do Getsemane, que é o nosso ponto, que o ponto central para a gente pensar um pouquinho agora, né? E eu diria que foi esse momento do cálice ali, daquela cena marcante, né? Daquele cálice amargo, né? A gente pensa por que aquele cálice, aquela expressão foi usada. Na antiguidade eles usavam muito o cálice, né, para servir as suas bebidas, e havia alguns cálices que foram usados para envenenar pessoas, né? Para levar algo que não era bom, amargo, sofrimento. E Jesus talvez fez essa analogia com esse tipo de cálice, e agora ele tinha que passar e provar. Não era um momento de comemorar, não era um momento de tomar algo que fosse bom, mas era algo que fosse difícil, né? Tanto é que, ao chegar naquele momento, né, Jesus vai ali para orar, diz o versículo 36, levou alguns discípulos mais próximos a ele, né? Além de Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e ali eles ficaram um pouco reunidos, e ele foi um pouco à frente para ficar sozinho com Deus, mas ele confessou para eles o seu estado naquele instante. Ele dizia: a minha alma está profundamente triste, né? E aí, mais uma vez, você vai ter que entrar no texto e sentir o que Jesus passou naqueles momentos. Algumas vezes, nas nossas vidas, nós passamos algumas desventuras, né? Alguns momentos difíceis que nós nos entristecemos. E a tristeza, às vezes, vem quando há algo que a gente sofre, ou alguém que nós amamos sofre, quando a gente não tem como resolver aquilo ali, quando aquilo afeta nossa alma de uma forma intensa, que traz consequências sobre a nossa vida, e isso nos entristece, né? E às vezes realmente é uma tristeza tão intensa, né, que tem aquele sabor realmente de sofrimento ou até de morte. E é isso que eu senti naquele instante. O seu sentimento era esse, uma tristeza profunda, porque ia chegar o momento em que ele ia passar pelo sacrifício ali, ele ia absorver na sua vida as dores, os sofrimentos, os pecados da humanidade toda. Então, se a gente sofre os nossos próprios pecados, nos angustiamos com ele, quanto mais agora Jesus já estava ali para sofrer pelos pecados do mundo inteiro. Então, a sua alma estava profundamente triste, né? Com ele assim, quase que a ponto da morte, né? E ali ele levou aqueles discípulos. Também vejo interessante o fato de levar os seus amigos, embora eles não pudessem resolver aquela questão, nem entender por completo, né? Porque estava muito além da sua capacidade. Mas é bom estar com as pessoas que você ama, ou que lhe amam, e que você pode contar, mesmo que elas não consigam tratar o problema ou resolver o problema, é alguém que você sente apoio. É importante o apoio dos amigos, aquela empatia, né? Você se identificar com o sofrimento, a dor do outro, especialmente quando esse outro é alguém muito próximo a você. Ali era o mestre, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão da igreja. É importante a gente olhar para a igreja, olhar para nossas famílias, olhar para a comunidade e ver que há pessoas sofrendo. E muitas vezes a gente tem que chorar com eles, a gente tem que se angustiar com eles. E mesmo que isso não seja suficiente para resolver a questão, mas isso também alivia a dor dos outros, pelo menos ajuda a dividir essa dor, carregar esse fardo, né? Jesus então nos ensinou isso com aquela passagem ali. E ele então, na sua oração, na sua conversa com Deus, por 3 vezes ele repete a mesma expressão, né? Pai, se possível, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha, né? Por que Deus fez essa afirmação? Porque o cálice realmente era pesado, né? Era amargo, como eu disse agora há pouco tempo, né? Ali estavam contidos os pecados da humanidade. Então, era muito sofrimento, além de tudo, de absorver aqueles pecados todos e ter que passar pela morte por conta deles, essa morte ia ser muito cruel, né? O escárnio, a humilhação, as dores, os açoites, né? Tudo isso ele ia sofrer sem ter nada cometido para que merecesse passar por aquela situação, né? Então, nós, seres humanos, já sentimos isso quando nos sentimos injustiçados, quando temos que sofrer por algo que fizemos, e muito mais quando que não fizemos. Ali também nós podemos entender claramente a humanidade de Cristo.
Ali estava sofrendo como homem, né? E era preciso que ele fosse homem por completo. E para ser completo, ele não apenas tem que nascer, né, de uma mulher como nasceu, ser criado como um humano, como todos nós somos, mas também ele passar pelas dores e sofrimento. E o de Hebreus diz que ele passou por tudo que nós passamos, a exceção que ele não pecou. Mas ele sabe o que é dor, sabia o que era dor, porque ele sofreu. Ele sofreu. Então, na sua humanidade ali, ele expressou isso, na sua oração com Deus, ele disse, olha, humanamente é um fato tremendo, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas ele sabia qual era a sua missão, era fazer a vontade de Deus também. E aí ele diz, então, se possível, passa, mas se não for possível, né, seja feita a tua vontade, né? E é algo que a gente precisa aprender na vida, né? Nem sempre aquilo que nós temos que fazer e conviver é o que é fácil para nós. Às vezes são coisas difíceis, terríveis, né? E às vezes não é possível passar delas, ou deixar que elas passem pela nossa vida, nós temos que absorver aquilo. E o que nos mantém firme é justamente essa ideia de ter um Deus conosco, né? Aqui nós podemos abrir o coração, orar no instante da dor, como Jesus fez aqui, orou naquele instante ali tão crucial, buscar Deus naquele momento e saber que esse Deus está com você, que ele se identifica conosco, que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dores. E foi isso que Jesus fez ali, e é isso que nós também temos que fazer, né? E se ele, como homem, sofreu a esse ponto, precisou buscar Deus e confortar-se com Deus, fortalecer-se com ele, nós também precisamos, né? E daí vem essa força, né, para enfrentar. Quando ele, a terceira vez, chegou ao discípulo, que ainda estavam cochilando, né? De vez em quando eles cochilavam ali, ele passou tempo. E depois ele chega e diz, olha, agora chegou o momento, né? Vamos enfrentar, levante-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu, ou seja, é agora o momento de enfrentar a missão. Então, a missão era muito árdua, até o próprio Cristo sabia disso, estava sofrendo isso, por isso ele se confortou em Deus, se reforçou na sua busca por esse Deus, na presença de Deus, e aí então, depois que ele ora e abre o seu coração com Deus, ele se fortalece, ele chama os seus discípulos, ora, acordem, chegou a hora, né? Chegou a hora de cumprir a missão pela qual ele veio a esse mundo, né? E aí os fatos seguintes vocês também conhecem, né? A história de Jesus é bastante conhecida de todos, principalmente da igreja. Daí em diante, vem aquela cena, do versículo 47 em diante, quando Jesus é preso, né? Quando Judas chega com os sacerdotes ali, o pessoal do templo, com os seus oficiais, né? A sua guarda, para prender Jesus, era escuro aquele local, então o Judas o identifica com um beijo, trai com um beijo, né? E aí aquela assim que Pedro reage, corta a orelha do sacerdote, do céu do sacerdote, Jesus coloca no lugar, diz a ele que não é necessário nenhum tipo de ação violenta, porque se ele quisesse, o Pai mandaria legiões aqui para, pelo menos 12 legiões para que o protegesse, ou seja, mais de 60 mil anjos ali poderiam estar com ele, ou muito mais. Ou seja, o fato é que o poder de Deus, naquele instante, não era o primordial ali, né, pela força ou pelo seu poder, mas sim cumprir o propósito. E qual era o propósito? Era ser levado, mesmo que de uma maneira injusta, como ele mesmo disse. Ele estava todo dia no templo e ali chegaram perseguindo como se ele fosse um marginal, como se ele fosse alguém que expressasse perigo à sociedade. E ele não era, né? Mas se tinha que ser assim, que fosse, né? Então, ele abdicou daquele poder celestial de trazer os seus anjos e protegê-lo, para, como homem, ir até o fim e até a cruz, né? E a gente sabe aqui nos versículos seguintes, né, que Pedro, então, Jesus passou então a sofrer nas mãos das autoridades religiosas do seu tempo, né? Aí ele foi para um lado, foi para o outro, foi para o Sinédrio, né? E passou por diversos constrangimentos, inclusive legais, né? Porque ficou sendo julgado do tribunal religioso à noite, quando não era permitido, né? No dia seguinte, tentar legalizar isso. Mas o fato é que ele sofreu nas mãos das autoridades religiosas e no final do capítulo, aliás, no final daquele dia,
se cumpriu o que ele havia dito em relação a Pedro, né? Pedro, os outros todos fugiram, abandonaram, Pedro ainda ficou ali para saber o que acontecia, mas quando foi reconhecido, por 3 vezes, ele negou a Jesus. Ele não se identificou com Jesus. Ele negou essa identidade, essa identificação dele com Jesus. Uma das coisas que a gente aprende, é claro que Pedro, ele agiu como homem qualquer um talvez tivesse feito o que Pedro fez naquelas circunstâncias, não podemos julgar, podemos aprender com o que aconteceu. E eu diria o seguinte, que se identificar com Jesus, às vezes pode ser perigoso. Às vezes, quando você identifica com Jesus de uma maneira correta, você tem que assumir que você é um filho de Deus, que você crê nas coisas que a Bíblia diz, que ela afirma que o mundo é totalmente contrário. Às vezes, se identificar com Jesus é ser motivo de riso, ridicularizado, né? Por causa da sua fé, por causa da sua crença. Né? Então, muitos terminam negando Jesus. Mesmo passados 2000 anos, muitos dos seus discípulos atuais, às vezes, em situações de constrangimento, preferem se omitir, né? Preferem passar silenciosamente do que se identificar claramente com Jesus, porque se identificar com ele é sofrer um pouquinho, porque ele sofreu e aqueles que o seguem também podem sofrer quando com ele se identificam ou quando procuram cumprir o seu propósito, a sua vontade em suas vidas. Então, meu irmão, que esse é o momento de a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre o que Jesus passou para se identificar conosco, para nos trazer esperança. Ele teve que tomar esse cálice amargo que ele iria daí em diante experimentar. Ele já vinha sofrendo, mas agora ia ser, como ele diz, a sua hora, a hora dele era chegar. Então, nós vamos agradecer ao Senhor, porque apesar dele ter deixado claro na sua oração de que o sofrimento era grande, mas ele deixou claro que a vontade de Deus tinha que prevalecer. E qual era a vontade de Deus? Que ele fosse até o fim, que ele cumprisse o propósito, que o homem tivesse essa esperança de salvação através da morte do Filho de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado ao Pai por isso, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado que em tudo o Senhor se ficou conosco. E esse exemplo que o Senhor nos deu de até o fim, quando se sabe que é a vontade de Deus, possamos nós também seguir no dia de hoje. Sem, é claro, a intensidade que foi a vida do seu filho, mas nas circunstâncias que nós vivemos também nos dias de hoje, nós possamos nos identificar contigo. Possamos ir firmes naquilo que nós cremos, naquilo que o Senhor nos revela, mesmo que as circunstâncias sejam totalmente adversas. E ainda assim, que prevaleça não a nossa vontade, mas a tua vontade. Obrigado por tudo, Pai, te agradeço. Deus, em nome de Cristo. Amém, Senhor.